A cereja do bolo está no encerramento da cena. Joel sutilmente se inclui no sonho de Ellie, pedindo que ela sonhe com ranchos de ovelhas na lua, falando muito sobre o tal parentesco que será explorado pelo enredo. Eu sou o Carlos Rossi e esse aqui é o Crossview, comentando o episódio 6 de The Last of Us Parentesco. Lembrando que esses comentários podem conter spoilers, não é algo que a gente vai buscar, mas eventualmente vai acontecer em prol do comentário. O sexto episódio avança para a estação do inverno, e parece até que a passagem temporal não foi suficiente para trazer de volta o calor ao mundo, depois do fim de Resistir e Sobreviver. Para aliviar a situação da audiência, nós conhecemos o casal de idosos Marlon e Florence, interpretados por Graham Greene e Elaine Miles. Uma curiosidade aqui é que ambos são atores indígenas, ele canadense e ela estadunidense. Essa caracterização reforça a ideia de que eles se isolaram do mundo antes de que o mundo isolasse eles. O alívio que os personagens provêm, por outro lado, morre na neve quando há uma oposição entre a indiferença com a qual eles encaravam o apocalipse, zombando da situação de Joel e Ellie e da seriedade com a qual eles tratavam a missão, por exemplo, e o medo que começa a emergir de Joel e que colocará em xeque sua jornada na busca pelos vagalumes. Outra oposição é aquela que é a mais óbvia: medo versus sonhos. O enredo se permite fazer uma pausa para nos atualizar sobre a relação entre Joel e Ellie passados os 3 meses que foram indicados na abertura. Em um dado momento, repousando sobre a fogueira, a dupla conversa sobre sonhos. E esses sonhos, uma vez revelados, revelam muito sobre os arquétipos que vêm sendo moldados para nossos protagonistas. Joel quer se tornar um pastor de ovelhas, implicando com Ellie ao dizer que elas o obedeceriam. Esse desejo representa uma adaptação àquela realidade, típica de um homem que já experimentou a dureza do mundo, seja antes ou depois do apocalipse. Além disso, é uma função útil, que simboliza sua característica como um protetor e que, acima de tudo, é tranquila, perto da vida que vem levando como mercenário. Ellie, que quer transbordar sobre os limites que a realidade lhe impôs, mantém-se sonhadora, almejando alçar voos espaciais como resultado das histórias que conheceu apenas por livros. E, numa faceta mais real do sonho, a menina revela sua tentativa frustrada de salvar Sam de seu cruel destino, em uma exposição da sua vontade de salvar o mundo. E Joel reforça que o seu sonho será alcançado. A cereja do bolo está no encerramento da cena. Joel sutilmente se inclui no sonho de Ellie, pedindo que ela sonhe com ranchos de ovelhas na lua, falando muito sobre o tal parentesco que será explorado pelo enredo. Na sequência, vemos o porquê dos avisos do casal de idosos. Joel e Ellie são abordados por um conjunto de patrulheiros a cavalo, e a condição da menina quase os expôs à morte. Por outro lado, essa é a primeira imagem que vai remeter ao faroeste, em uma ambientação que ganha mais força quando vamos para o final do episódio. Passada a apreensão, temos o tão aguardado abraço entre Joel e Tommy, que é interpretado pelo Gabriel Luna. Conhecemos também Maria, vivida por Rutina Wesley, e a famosa comunidade de Jackson, responsável por reacender nossa fé na humanidade. Bem, é famosa para quem jogou o jogo. Num primeiro momento, Joel não concede sua confiança a Tommy, mas seu medo fala mais alto e ele acaba se expondo sobre a imunidade da Ellie, sobre sua missão para os vagalumes e principalmente sobre as suas próprias vulnerabilidades. O texto que o roteiro traz para que Joel se exponha, de alguma forma, apela um pouco mais para a literalidade do que eu gostaria, mas concede uma boa oportunidade para a atuação de Pedro Pascal brilhar. Além de ter bastante força para o impacto dramático, vermos um defensor, um protetor como ele, revelando que se sente frágil. Em referência aos paradigmas da narrativa tradicional, esse momento pode ser entendido como a rejeição da jornada pelo protagonista, para ser solucionada ainda nesse episódio. Para não deixar de mencionar o momento que parece ter gerado mais polêmica no episódio, além de se mostrar uma líder preocupada, Maria demonstra o conhecimento político necessário à gestão da comunidade. Ao deixar um coletor menstrual para Ellie e cortar-lhe o cabelo, traz à tona questões inerentes ao feminino que certamente se fazem presentes em uma situação de recursos escassos e de luta para sobreviver.
que muitas vezes é ignorada por histórias dessa natureza. Além disso, menciona em uma cena posterior que a comunidade de Jackson é organizada em comunas, sendo uma forma adaptada de comunismo, o que traz incômodo ao passado patrulheiro de Tommy, em uma reação divertidíssima de se observar, independentemente da assertividade da fala de Maria. Voltando à nossa dupla protagonista, Ellie tem o seu medo revelado no quinto episódio, no episódio anterior, colocado à prova, quando Joel anuncia que solicitou a Tommy que a conduzisse dali para frente, devido às suas próprias limitações. Ellie toca ainda nos traumas de Joel ao lhe revelar o que sabia sobre Sarah, filha do Joel, que a gente acompanhou no primeiro episódio, nos deixou infelizmente. Após uma briga homérica, ambos dormem uma noite reflexiva, para então Joel abraçar sua jornada de vez. O parentesco que se faz entre Joel e Tommy e entre Tommy e Maria, que aliás esperam filhos de Tommy, se estende aos poucos para se fazer entre Joel e Ellie. Uma coisa interessante sobre o filho do Tommy é que o pedido que o Joel faz ao Tommy apela para o lado humanitário do Tommy, aquela coisa que ele tem de querer salvar o mundo. Mas a verdade é que ele está opondo, novamente, como a série faz de uma maneira recorrente desde o primeiro episódio, a necessidade de proteção do núcleo familiar, do coletivo que envolve o personagem, versus a necessidade de estender essa salvação para toda a humanidade. Então esse senso de responsabilidade fica bagunçado na cabeça do Tommy, mas como o Joel previa, esse apelo que ele fez deu resultado e o Tommy tinha topado levar a Ellie até que o Joel, na manhã da saída deles, intervém e ocupa o lugar que ele pediu para o Tommy, retornando à sua própria jornada do herói, como se diz. Voltamos ao faroeste, com direito a trilha sonora épica e tudo. Um homem e uma menina sobre o cavalo, o horizonte e uma missão. Ao mesmo tempo, o enredo se dedica a zombar novamente da seriedade dessa missão, quando Ellie repetidamente se refere a Joel como o empreiteiro. E também, depois de contemplar a placidez da natureza sem humanos, vemos que tudo o que sobrou de um espaço que cultuava o conhecimento, que é a universidade, são os macacos. Quando talvez tivéssemos nutrido uma esperança de que teríamos um desfecho mais otimista, um confronto materializa o medo de Joel, que se fere gravemente e corre risco de morrer. O episódio termina nos deixando agoniados com a dúvida, mas deixa claro que os medos precisarão mais do que a simples aceitação para serem superados. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente com seus amigos sobre o canal, veja os outros vídeos da série de The Last of Us, também da série de gameplay de The Last of Us, que está excelente, de sucessos que estão concorrendo ao Oscar e também de gameplays de outros jogos. Obrigado por me acompanhar até aqui, um abraço.